E aí, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre política. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as ações políticas, né? Depois que você faz a ação e a ação se desenrola, o que acontece em seguida? Então a gente viu lá no vídeo sobre ações, né? Que quando seu Minion vira, faz uma ação para buscar um equipamento, para buscar um aliado, para buscar um retain, uma ação de bleed, né, todo o desenrolar do efeito das ações. Agora, o que acontece quando um Minion vira e declara uma ação política e ela não é bloqueada, né, ou ele consegue fazer ali o bloqueio falhar e essa ação ela é bem sucedida? A política e a diplomacia são tão essenciais para os vampiros quanto literalmente caçar e se alimentar. Assim como na sociedade mortal, a sociedade dos kindreds, né, dos vampiros, elas possuem suas próprias leis, seus próprios credos e seus próprios costumes. A política ela entra em jogo quando um vampiro realiza uma ação política ou quando ela é convocada a partir de uma caçada de sangue, por exemplo. É muito importante a gente começar falando que os termos específicos do referendo, né, as escolhas a serem feitas, caso haja, ela é feita exclusivamente pelo Matusalém que convocou o referendo, tá? E elas não são declaradas até que a ação seja bem sucedida. Então, o primeiro passo de uma ação é virar o seu Minion e declarar que você está fazendo uma ação política. O vampiro em questão, então, ele trava, declara que está fazendo a ação, ele deve ler os efeitos da votação, mas sem dar os devidos termos da votação ainda. Então, por exemplo, falando de uma ação de Kind Resources, ou contestar os recursos do rebanho. O vampiro agente ele trava e declara que está fazendo uma ação de contestar o rebanho. Aqui, o Matusalém declara que caso essa ação seja bem sucedida, ele deverá alocar 4 pontos dentre 2 ou mais Matusaléns, se o referendo for um sucesso. Cada Matusalém perde 1 de recurso para cada ponto alocado nele. Nesse momento, essa é toda a informação que o Matusalém precisa dar, e ele não precisa falar como será os termos dessa votação, quem que vai receber os pontos, por exemplo. Então, após a ação ter sido resolvida, ou seja, os Matusaléns ou não declararem o bloqueio ou não conseguirem bloquear, então aí sim a gente entra no referendo. Então vamos ver isso aqui de maneira prática. Se uma ação política for bem sucedida, seu custo então é pago, o referendo é convocado e o referendo consiste em 3 etapas. A primeira etapa é escolher os termos do referendo se houver. Algumas cartas elas já vão designar exatamente tudo o que acontece. Outras vão ter algum termo que vai precisar ser distribuído, como foi o caso do contestar os recursos do rebanho que eu acabei de ler. Então, lendo aqui, por exemplo, Camarill's Iron Fist, ele requer um vampiro titulado da Camarilla, escolha um Matusalém e aloque 5 pontos em 2 ou mais outros Matusaléns. Se o referendo for um sucesso, o Matusalém que você escolheu ganha 1 de pool e cada outro Matusalém queima 1 de pool para cada ponto alocado nele. Então, a primeira coisa são os termos do referendo. A segunda coisa é a votação, né, o pooling. Seria dar os votos de cada um dos vampiros e dos Matusaléns. Nessa etapa, cartas que podem ser usadas durante a etapa de votação, mas antes que os votos ou balotes sejam lançados, são jogadas exatamente agora. Então, primeira coisa que eu falo, determino quais são os termos. Eu vou ganhar 1 de pool e 3 aqui nesse rapaz aqui na minha esquerda e 2 aqui na senhorita na minha direita. Então eu distribuí 5 pontos em 2 Matusaléns e quem que vai ganhar o pool. Então os termos estão dados. Agora são cartas que têm seu texto antes da votação, antes dos votos e balotes sejam lançados, são jogados. Por exemplo, uma Closed Session, né, que vai fechar aqui os termos para definir somente quais vampiros votam ou alguma coisa do gênero. Depois disso, todos os Matusaléns podem lançar quaisquer votos e balotes que possuam, em qualquer ordem. Então não existe uma sequência, por exemplo, sequência horária, de quem vai dar os seus determinados votos. A partir desse momento que a sessão é iniciada, qualquer um pode falar eu sou a favor ou eu sou contra, sem problema nenhum. Os jogadores anunciam seus votos e balotes livremente, porém eles não são obrigados a votar. Não é o fato de você ter um voto te obriga a usar este voto. Porém, uma vez que você tenha declarado votos, você não pode voltar atrás. Então, uma vez que os votos tenham sido lançados, seja a favor ou seja contra, esses votos são mantidos até o final da votação. A fase de votação, então, termina apenas quando todos os Matusaléns tiverem terminado de votar. Então, mesmo que o Matusalém não vote, mas ele fale, eu não vou votar, eu estou me abstendo, com isso,
No momento em que todos já ou deram seus votos ou se absteram, a gente encerra a fase de votação. Se for necessário, os Matusaléns eles podem combinar entre eles que se houver um impasse e ninguém mais quiser declarar voto, conta-se um tanto e encerra a votação. Para evitar aquele do só vou votar se você votar, então não, você dá seu voto primeiro, senão eu voto. Então a qualquer momento o Matusalém pode falar, ó, se ninguém votar em 10 segundos, a votação está encerrada. E se houverem mais votos a favor do que contra, o efeito do referendo é aplicado. Caso contrário, o referendo falha e não tem efeito nenhum. Referendos empatados estão falhando. Então a gente vai falar isso aqui daqui a pouquinho sobre um exemplo bem prático, assim vocês vão ver como é que funciona. Por padrão, Matusaléns, eles não têm votos ou balotes naturalmente. É preciso ganhá-los de alguma forma. Existem várias formas para poder fazer isso. Uma vez obtido um voto ou um balote, ele não precisa ser utilizado imediatamente. Ou ele não precisa nem, na verdade, ser usado. Então, cada voto ou balote é lançado a favor ou contra o referendo. E o Matusalém, ele pode usar parte dos seus votos a favor e parte contra, se ele desejar. Cada voto de cada fonte, ela é independente. Então, por exemplo, ao chamar um referendo, a minha carta, ela já me dá um voto. O meu vampiro, por ser titulado, ele tem mais uma quantidade de votos. Eu poderia colocar um voto contra pelo voto da carta e 4 votos a favor pelo voto do meu vampiro. São fontes diferentes, então são votos diferentes. No entanto, todos os votos e balotes vindo de uma mesma fonte, elas precisam ser lançadas na mesma direção. Então, por exemplo, o Leandro, ele é um inner círculo da Camarilla e tem 4 votos. A carta me dá um voto. Aqui eu tenho 5 votos no total. Eu posso fazer 5 a favor, posso fazer 5 contra, 1 a favor e 4 contra, 1 contra e 4 a favor, mas eu não posso fazer dos 5, 3 contra e 2 a favor, por exemplo. O Leandro precisa ou votar 4 contra ou votar 4 a favor, e a minha carta precisa votar ou 1 contra ou 1 a favor. Dentre as maneiras de ganhar voto, cartas de ação política, elas já geram um voto. Então, cada Matusalém pode ganhar um voto ao jogar uma carta de ação política. Essas cartas dizem um voto para indicar isso. Se a carta foi usada para iniciar o referendo, ela já concede, então, um de voto para o controlador do vampiro que a jogou. E esse não pode jogar uma carta política para ganhar voto. Então, no momento de um referendo, eu chamo aqui um Camarillas Iron Fist, e aí um outro jogador que não sou eu estou ganhando um voto aqui pela minha cartinha já, ele opta por, na hora dos votos, descartar uma carta política para ganhar um voto. Então eu tinha 4 com um aqui, 5 a favor, e um outro Matusalém descarta aqui uma carta para poder botar, por exemplo, um voto contra. Porém, se o mesmo Matusalém tiver outras cartas políticas, ele só pode ganhar um único voto ao descartar uma carta. Então, descartou uma carta, ganhou um voto. Tem outra carta? Não importa, você só pode descartar uma. E uma vez que as cartas sejam descartadas, para ganhar voto, ela te dá um voto. O texto dela é completamente irrelevante. Então, o que essa carta faz no momento do referendo político, se ela for descartada, o que ela faz é te dar um voto. O texto dela não importa. E a outra maneira de ganhar votos também, né, seria com os vampiros. Os vampiros, como eu disse, eles podem ter títulos. Então, por exemplo, o Leandro aqui, ele é um inner círculo dos Malkaviano. Então, o título de Inner Círculo gera 4 votos para este vampiro. Nesse primeiro momento, é bom vocês terem uma colinha de qual título se refere a qual quantidade de votos. Isso vai facilitar a sua vida quando vocês estiverem jogando contra e declarando os votos durante uma votação. Aqui você já pode ver rapidamente alguns dos votos, né, que a gente vai falar mais, mas existem outros também e a gente vai abordar isso tudo com muita calma. Mas basicamente você tem, por exemplo, dentro da Camarilla, que é uma das seitas, você tem que os primogênitos têm um voto, os príncipes eles têm 2 votos, Justicares 3 votos e Inner Círculo 4 votos. Nos anarquistas, os barões têm 2 votos e assim sucessivamente. Tem para o Sabá, alguns independentes e por aí vai. Alguns minions, inclusive, podem ter habilidades especiais que concedem votos ou balotes adicionais sem nem ao menos terem títulos. Os votos e os balotes de um minion só podem ser usados se ele estiver pronto, não importa se ele está travado ou destravado. Se ele estiver em torpor ou na sua região incontrolada, aí nesse caso ele não vota. Ele precisa estar controlado e na região ativa, na região pronta.
Outra maneira de ganhar voto é com o Edge. Então, se você controla a vantagem no meio de um referendo político, você pode queimar a vantagem, ou seja, né, devolver ela para a região incontrolada, ninguém mais controla o Edge, a fim de ganhar um voto. Semelhante ao descarte da carta. Então você pode queimar o Edge, pode descartar uma carta, tudo isso te dá voto. Então, claro que somente um jogador, por exemplo, controla o Edge no momento de uma ação política. Aquele jogador ele pode queimar o Edge para ganhar um voto, ou a favor ou contra este referendo. E além disso, existem cartas que podem modificar ou reagir durante um referendo. Se o Minion estiver agindo, você vai usar modificadores de ação. Se o Minion estiver reagindo, ou seja, se ele não é o Minion que está fazendo a ação, então você tem ali, por exemplo, um outro jogador que controla aquela sombra, o Leandro chamou o Punho de Ferro da Camarilla, e este La Sombra pode reagir ganhando mais 3 votos. Então, cartas que modificam a ação ou cartas que reagem podem ser utilizadas para ganhar votos também. Somente o Minion atuante pode modificar a ação, ou seja, se eu tiver, por exemplo, 2 Minions, o segundo Minion não pode usar modificadores para poder aumentar essa ação. Quem usa modificadores é o Minion atuante. Em compensação, qualquer Minion pronto e destravado dos outros Matusaléns podem usar cartas de reação normalmente. Na prática, ação política é só isso. Não tem dor de cabeça nenhuma nas regras. A dor de cabeça vai vir quando começar a gritaria e o chororô. E isso vem naturalmente ali quando você chamar uma ação política e alocar ali 4 pontos na sua presa, ao fim de tentar tirar ela do jogo, e ela vai fazer de tudo para convencer o resto da mesa de que ela não deveria sair de jogo neste momento. Mas vamos lá, vamos ver como é que funciona isso então na prática. Então nós temos a seguinte situação. O jogador A, somos nós, temos aqui estes 2 Malkavianos. O jogador B é um Ventrue, ele tem aqui 2 Ventrues e o Edge. O jogador C, que vai ser o seu Cross, ele tem aqui 3 Tremere Antitribo. E o jogador D tem aqui 2 La Sombrinhas. O jogador E, ele já foi eliminado do jogo. O jogador A, então, nós, ele vai chamar aqui uma votação de Punho de Ferro da Camarilla. Nesse momento, o vampiro que está agindo, ele ainda não chamou o referendo. Ele está indo lá fazer uma ação, basicamente é como se esse vampiro estivesse lá colocando nos postes da rua que vai haver um referendo hoje à noite na catedral da cidade. E se houver um vampiro tentando bloquear ele, seria como se esse vampiro aparecesse ali na rua e tentasse tirar os papéis da mão dele para evitar que ele consiga propagar essa informação. Mas vamos supor aqui que o Leandro foi extremamente furtivo, né? Um vampiro aqui que tem ofuscação no superior, ele conseguiu usar modificadores de ação e nem a sua presa, nem o seu predador conseguiram interceptar ele. Então, nesse caso, ele conseguiu ali se esgueirar do Brutamontes que estava querendo bater nele, conseguiu colar ali os papéis em todos os postes da rua e a ação foi bem sucedida. Então, a ação foi bem sucedida, o que isso quer dizer? Chegamos na fatídica noite dentro da catedral, onde todos os vampiros titulados vão vir para a catedral e vão decidir e opinar sobre esse referendo que foi chamado. Então, nesse momento, o Matusalém vai falar: ó, eu chamei aqui, né, o Punho de Ferro da Camarilla, eu já li aqui os termos, a ação foi bem sucedida, então eu vou pagar um aqui pro Blood Bank, tá? E os termos são: escolha um Matusalém e aloque 5 pontos dividido entre 2 ou mais outros Matusaléns. Se o referendo for um sucesso, o Matusalém escolhido ganha 1 de pool e os Matusaléns que tiverem pontos alocados perdem um de recurso para cada ponto alocado em si. E aí, então eu vou fazer o seguinte: eu vou alocar aqui 4 pontos na minha presa, jogador B, um ponto no meu predador, jogador D, e o outro, um de recurso, quem vai ganhar vai ser. E aí, nesse momento, o jogador C aqui vira e fala: me dá esse recurso aí. Se você me dá o recurso, eu voto com você. E aí você olha os votos na mesa, pô, aqui tem alguma quantidade, aqui também, já vamos fazer essa matemática aqui, mas, pô, eu acho que eu talvez precise dos votos desse cara. Pô, parece bom. Então vamos fazer o seguinte, então, são 4 pontos aqui, 1 ponto aqui, e você ganha 1 de recurso. Esses são os meus termos.
Termos dados, termos não podem voltar atrás. Dito isso, eu, jogador A, tenho um voto da carta, 4 votos do meu inner círculo, que está chamando a votação aqui, que é o Leandro, 3 votos deste outro vampiro aqui, que é um Justicar. Então eu tenho 4, 5, 6, 7, 8 votos. A votação está passando por 8. A votação, então, está aberta. E aí, nesse momento, o jogador B já vira e fala, não, peraí, eu vou colocar meus votos aqui tudo contra. Então eu tenho aqui um príncipe, Nairobi, e eu tenho aqui um príncipe de Miami. Então príncipe 2 votos com príncipe 2 votos. Eu tenho aqui 4 votos, então aqui são 4 contra. E eu vou virar aqui, ó, a Venturi Headquarters, que diz o seguinte: trave durante a etapa de votação de um referendo para receber mais 3 votos. Então eu vou travar ela aqui durante um referendo. Então eu tenho 3, 4, 5, 6, 7. São 7 contra. Esse eu não quero que esse referendo passe. E aí, o jogador D aqui, que também está tomando 1 de dano, ele tem Camarilla, sem voto nenhum, porém, ele tem aqui um príncipe de Barcelona. E aí ele fala, ó, meu príncipe aqui está botando 2 votos contra. Então, se já tinha 7 contra aqui, com 2 contra aqui, nós temos 9 contra. Então, são 8 a favor contra 9. A votação ela está falhando por um voto. E aí o jogador C vira e fala, ó, eu vou pegar aqui o meu arcebispo, que tem 2 votos, e vou colocar os 2 votos a favor. Esses outros 2 vampiros aqui vão se abster. Então estava 8 positivo contra 9 negativo, agora está 10 positivo contra 9 negativo. Ou seja, está passando por 1. Jogador B vira e fala, eu vou queimar o Ed aqui para poder ganhar um voto. Então eu estou queimando o Ed e agora a votação está 10 a 10. Um referendo empatado é um referendo falhado. O jogador C, então, que só tinha votado com o arcebispo, ele opta então por votar com o bispozinho dele aqui, ganhando mais um voto a favor. E com isso a votação então fica em 11 a 10, passando por um voto. O jogador D, então, usa uma reação para que um La Sombra dele, e aí agora pode ser qualquer um dos dois, ó, apenas usável durante uma política step de uma ação política. Esse La Sombra ganha mais 3 votos. Então, ele está dando aqui mais 3 votos para este La Sombra aqui. Então, esse La Sombra aqui tinha 2, mais 3 aqui. São agora 5 aqui no total. Estava passando por um voto, 11 a 10. Agora nós estamos em 11 a 13. Está falhando por 2 votos. Aí o jogador C vira e fala, nem adianta eu colocar meu último voto a favor aqui, porque ele não vai salvar o referendo. Afinal de contas, tá 11 a 13, ainda que eu vote a favor aqui, fica 12 a 13 e o referendo falha de qualquer maneira. E aí você, jogador ativo, Leandro, usa então um modificador de ação, que é um discurso fascinante que diz o seguinte, somente utilizável durante a etapa de votação de uma ação política, similar aqui ao Omnus Core. No básico, esse vampiro ganha 2 votos. No superior, esse vampiro obtém 4 votos. Então, como o Leandrinho tem presença no superior, ele ganha aqui mais 4 votos. Então estava 11 a 13 e agora vai para 15 a 13. Então agora o referendo está novamente passando por 2 votos. E aí você pergunta, mais alguém vai votar? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. E aí o seu cross, que não tem mais nada para fazer nessa altura do campeonato, vira e fala, esse vampiro aqui vai votar contra. Eu só quero reduzir a quantidade de votos que vai passar. Vai continuar passando, mas esse cara aqui vai votar contra. Então, a votação passou. 15 a 14. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Votação encerrada. A votação foi bem sucedida. A votação passou por um voto. O referendo é aplicado. Então, esse cara aqui perde 4. Esse cara aqui perde 1. E esse cara aqui, que quase te avacalhou no final, ainda ganha 1 de pool. E a partir disso, você pode usar cartas que dizem para serem usadas após o referendo. Por exemplo, cativar os eleitores, somente utilizável após a resolução de uma ação política em que o referendo foi aprovado. Então aqui o referendo foi aprovado por um voto. Presença no básico, esse vampiro ganha 1 de sangue para cada voto pelo qual o referendo foi aprovado. E no superior, como acima, mas mova até 2 de sangue para os seus recursos, ao invés de pôr nesse vampiro. Então, como passou por um só, eu tenho 1 aqui para poder distribuir. Eu posso colocar 1 de volta no Leandro, ou eu posso mover esse 1 de volta para o meu recurso. Vou deixar aqui no Leandro. Então, resolvemos aqui a Camarilla Iron Fist,
o discurso e o cativar os eleitores. Então agora tudo isso aqui vai ser colocado na hash heap. O Ventru Headquarters é uma master, então ele fica. Todas as outras ações e reações são descartadas. E nós oficialmente finalizamos uma ação política. Não é difícil, né? Na verdade, ela é bem simples. Às vezes elas podem ser meio longas devido os diálogos, as negociações que vão acontecer na mesa. Mas, de maneira geral, elas são muito sucintas. Você tem a carta, você vai falar os termos, é votar sim, é votar não, usar cartas de reação ou modificadores de ação para aumentar os votos ou reduzir os votos de outras pessoas. Tem determinados vampiros ou cartas que podem fazer com que um vampiro que já votou tire os votos dele da mesa. Então você tem, por exemplo, a Arishat, durante uma ação política, ela pode queimar de sangue dela para fazer um vampiro calar a boca. Então o cara aqui que tinha votado 2 contra esse referendo, se eu tivesse o Marechat aqui, eu poderia queimar um de sangue para tirar esses 2 contra. Então aumentaria ali a margem com que a minha votação estivesse passando, e assim sucessivamente. Então, dito isso, ação política e referendo é basicamente só isso. Mas outro detalhe, lembra que a gente falou sobre a Diablerie? A Diablerie, ela é o ato de cometer o Diablerie, né? Então, o vampiro que comete Diablerie, ele é chamado de Diablerista. Ele drena todo o sangue da vítima e ele torna-se mais forte. No entanto, a sociedade vampírica condena esse ato. Então, o risco ele pode superar a recompensa, mas ele precisa ser muito bem trabalhado. A Diablerie, então, ela é o ato de enviar um outro vampiro para a morte final e beber todo o sangue daquele vampiro. Porém, cometer Diablerie é um pecado. Assim sendo, o vampiro que comete o Diablerie, ele é chamado de Diablerista, e ao fazer isso, a sociedade vampírica inteira irá caçá-lo e tentar condená-lo à morte final. A Diablerie é resolvida da seguinte forma. Então vamos lá. Vamos supor aqui que a Alice Chen ela estivesse em torpor. Ok? Estamos aqui nesta situação de mesa. Este Matusalém tem 1 minion travado e 2 minions em pé. Esse aqui tem 2 em pé. Esse aqui tem 1 minion travado e a Alice em torpor. Eu viro aqui a Marius Strax e falo, estou indo cometer Diablerie na Alice. Então, se o... Isso aqui é uma ação direta, então quem pode bloquear aqui minha presa, né, o cara que tem o vampiro em torpor, se ele não conseguir acordar esse cara, ou se a Marius foi mais furtiva do que a percepção dele, então o que acontece? Todo o sangue da vítima é movida para o Diablerista. Lembrando que, se exceder a capacidade de sangue do Diablerista, o excesso ele é cuspido, né, ele é devolvido para o Blood Bank. O vampiro diablerizado ele é queimado, ou seja, ele vai para a Ash Heap. O Diablerista ele pode pegar quaisquer equipamentos que a vítima tivesse, e todas as cartas e contadores que estão sobre a vítima são queimados junto com ela. Se a vítima fosse mais velha do que o Diablerista, ou seja, aqui a Alice ela é capacidade 7, enquanto que a Maris é capacidade nova, ou seja, a Maris ela é mais velha do que a Alice. Mas supondo que a Maris fosse mais nova, então nesse caso, se a vítima era mais velha, o Diablerista ele pode ganhar uma disciplina. O controlador Diablerista ele pode procurar na biblioteca, na Ash Heap ou na mão por uma carta de disciplina, uma carta master de disciplina e colocar no vampiro Diablerista. Depois disso ele deve embaralhar a biblioteca e comprar cartas até atingir o máximo da mão dele se ele tiver usado alguma coisa. Se a carta de disciplina aumentar a capacidade do Diablerista, a Diablerie não dá esse sangue extra para poder preencher essa nova capacidade. Lembra que ele já ganhou sangue. Buscar a Master Discipline é depois do ato de Diablerie. E caso o vampiro que foi diablerizado fosse um vampiro Red List, um vampiro da lista vermelha, então o diablerista ele poderia receber um troféu. Mas a gente vai falar sobre troféus num vídeo posteriormente sobre regras avançadas. Porém, agora nós temos um criminoso na área e nós vamos entrar então numa caçada de sangue. A primeira coisa que é importante saber é, ninguém chama a caçada de sangue. A caçada de sangue ela é chamada automaticamente. Assim sendo, não existe vampiro agente. Se não existe vampiro agente, nesse momento, na caçada de sangue, nenhum vampiro pode usar cartas de reação ou cartas de ação. Você vai votar com o que você tem na mesa, ou queimando o Ed, ou descartando uma carta política. Então, por exemplo, o Ventru Headquarters aqui, que você precisava travar para ganhar 3 votos, já foi usado durante a Camarilla Iron Fist. Então agora na Diablerie, este cara aqui não pode usar. Porém, o rapaz aqui tem um arcebispo,
um bispo e um bispo. Então ele tem 2, 3, 4 votos para votar nessa Diablerie. Aqui ele tinha 4, só que como a Alice foi queimada, então agora ele só tem 2. Aqui ele tem um príncipe, que vale 2 votos, e esse vampiro aqui sem voto nenhum. Então ele também tem 2. Aqui você tem um Justicar, 3 votos, e um Inner Círculo, 4 votos. Então aqui a gente tem 4, 5, 6, 7, 2, 4 e 2. Olha o perigo dessa situação. 2 mais 4, 6, mais 2, 8. Então aqui, se os 3 se reunirem, eles podem fazer 8 votos para a Maris queimar. Você só tem aqui 7 votos para poder manter a Maris. Então, numa situação dessa, se você não combinar um Diablerie aqui com o seu cross, você tem que tomar muito cuidado. Porque ao final da Diablerie, se todos os vampiros votarem para você queimar, você perde o vampiro diablerista. Por quê? De maneira prática. Após o Diablerie, então, a sociedade vampírica, como eu disse, ela condena o ato do Diablerie. A pena para cometer esse ato, ela é a morte final. E o método de justiça, ele é chamado de caçada de sangue, em que o Diablerista é caçado e destruído por outros vampiros de sua espécie. Na prática, porém, essa forma justa nem sempre é aplicada de forma tão justa. Então, como eu disse, vai depender das conexões que o Diablerista possui. Pura e simples politicagem. Quando um vampiro comete Diablerie, então, o referendo ele é chamado automaticamente e imediatamente conduzido para determinar a caçada de sangue. Se o referendo passar, uma caçada de sangue ela é convocada e o Diablerista é queimado, ou seja, ele vai para Estirpe. Se o referendo não passar, então nada acontece e o vampiro fica aqui com todo o sangue, equipamentos e a massa disciplina que porventura ele tenha ganhado. Como eu disse, esse referendo ele não é uma ação, portanto ele não pode ser bloqueado e não podem ser jogadas cartas de modificadores de ação e cartas de reação, dando muita ênfase nisso, que isso é extremamente importante. Fora isso, o referendo é conduzido como qualquer outro, com os votos, com os títulos, queimando Ed, queimando carta e assim sucessivamente. E antes de finalizarmos esse vídeo, então, vamos responder rapidamente aqui sobre os títulos. De maneira geral, nós temos títulos para cada um dos vampiros da Camarilla, aquela seita que acredita que manda em tudo. Nós temos títulos para o Sabá, aquela que acredita que tudo é comida. E alguns títulos mais pontuais para outros vampiros de outras seitas também. A Camarilla, elas têm títulos mais burocráticos, mais tradicionais. Então você vai ver primogênito, príncipe de alguma cidade, Justicar de algum clã ou um inner círculo de algum clã. Já no Sabá, você terá a coisa mais hierarquicamente falando, de formato mais religioso. Então você vai ter como os bispos, arcebispos de alguma cidade, priscos, cardeais, regentes, e no caso dos anarquistas, por exemplo, você tem o barão de alguma cidade. E aí, pegando por essa tabelinha que vocês estão vendo aqui, você reparou que o Sabá ele tem 2 cargos com 3 votos? Pois é. Você reparou que durante toda a explicação, em alguns momentos eu falei sobre votos e balotes? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os balotes. Votos eu acredito que já ficou bem claro, né? Então, voto é aquilo que está no vampiro, que ele vai poder colocar ali, seja a favor ou seja contra. O balote ele funciona da seguinte maneira. Priscos e o voto do balote coletivo. Dentro do Sabá, os priscos eles representam um conselho influente, mas diferente de outros títulos com votos individuais, os priscos eles compartilham um bloco de 3 votos coletivos. Esse bloco funciona de uma única maneira, ou tudo a favor ou tudo contra. Então, durante um referendo político, cada priscos vai votar a favor ou contra no que é chamado de subreferendo. A maioria vai decidir como que os priscos irão votar. Se houver mais votos a favor, o bloco vota 3 a favor. Se houver mais contra, o bloco vota 3 contra. Se houver empate, então existem 2 priscos na mesa, um quer fazer passar, o outro não quer, então o bloco simplesmente não vota. E aqui é importante, se só existe um priscos na mesa, só existe o balote daquele priscos, então o jogador que controla o único priscos da mesa define se o bloco vota a favor ou se o bloco vota contra. Os priscos, eles não usam votos comuns. Eles usam apenas o balote nos subreferendos. A decisão do bloco ela pode mudar dinamicamente durante uma votação conforme os priscos forem revelando os seus balotes.
Então, tendo dois priscos controlados por dois Matusalém diferentes, primeiro eles precisam decidir como que o voto dos priscos vai votar. Então, na hora que começarem a dar os votos, a gente precisa acalmar aqui um pouquinho, deixar os dois priscos se decidirem, e uma vez que os priscos tenham decidido, a gente continua aqui os votos. Os dois priscos podem virar e falar, os priscos não vão votar por agora, e seguirem abstidos por um período. E mais uma coisa importante aqui, então, sobre os títulos. Uma coisa muito importante de se observar e lembrar de algo que eu disse lá atrás, quando falamos de contest. Lembra que no outro vídeo a gente falou sobre contestar um vampiro único ou uma carta única? Então, essas cartas únicas, elas são contestadas, assim como títulos são contestados também. Então, por exemplo, bispos e primogênitos, você pode ter quanto quiser na mesa sem dor de cabeça. Então, aqui no nosso exemplo, por exemplo, nós temos 2 bispos, né? E isso não interfere nos votos deles. O mesmo vale, né, para os primogênitos. Eles também você podem ter 2, 3, 4 primogênitos, assim como eu posso ter um e você pode ter um, e eles não se interferem. Só que repare que príncipes, arcebispos e barões, eles governam cidades. Então, o que isso quer dizer? Se existe um príncipe de Pittsburgh, não pode ter na mesma mesa um barão de Pittsburgh ou um arcebispo de Pittsburgh. Nesse caso, o título ele precisa ser contestado. Justicares e inner-círculos, eles lideram por clã. Então, diferente das cidades, só pode ter um justicar malcaviano ou um inner-círculo malcaviano. Então, nesse caso, como é que funciona o conteste de títulos? Quando 2 vampiros reivindicarem o mesmo título único, esse título ele se torna contestado. Vampiros com títulos contestados são tratados como se não tivessem título. Então eles podem agir normalmente, podem fazer ações normalmente, podem bloquear normalmente. Porém, se você tem um príncipe de Pittsburgh e eu tenho um barão de Pittsburgh, nenhum de nós dois temos votos neste minion específico, enquanto os títulos estiverem sendo contestados. O custo para poder manter uma disputa é de 1 de sangue pago pelo vampiro durante cada uma das suas fases de desbloqueio. Então vocês lembram que o contest era, quando chegava na sua unlock, na sua fase de destravar, você pagava 1 do seu recurso para poder manter aquele minion ou aquela carta única em jogo, certo? E aí quando chegava na unlock do outro jogador que estava contestando com você, ele tinha a opção de pagar 1 de recurso para poder manter essa carta. Quando chegasse no seu próximo turno, você poderia pagar mais 1 para poder contestar. No turno dele, ele paga mais 1 para contestar. Quando o primeiro desistir, na unlock do próximo turno do aquele jogador, aquela carta volta a jogo sobre ele, sob o controle dele. O título não é diferente, então toda unlock alguém precisa pagar. Porém, quem paga o título é o vampiro. Então eu tenho aqui a Maris, que é uma Justicar malcaviana. E supondo que esse jogador aqui levantou uma Juliette Parr, a Justicar malcaviana nova. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 Justicares malcavianos. Como eu disse, o Justicar ele é um título único por Khan. Se você tivesse um Justicar Nosferatu, um Justicar Tremere, não teria problema. Porém, se é um Justicar malcaviano, então, Malkavian com Malkavian, título contestado. Mesmo caso de Príncipe de Pittsburgh com Barão de Pittsburgh. Então, você estaria aqui contestando este título. Então chegou na sua fase de destravar, a Maris vai pagar aqui 1 de recurso para tentar manter o título dela. Chegou na próxima fase, vamos supor que esse aqui, né, Juliette Parr, ela vai pagar aqui 1 de recurso para poder manter o contest. Vai chegar no turno da Maris, vai pagar aqui 1 de recurso para manter o contest. Chegou aqui no turno da Juliette Parr, se ela não tiver sangue, ela é forçada a se abster do título. Então, nesse momento, nem que ela queira, ela não pode pagar. Então, não pode pagar, abdica do título. Quando chegar no próximo turno da Maris, ela retorna a ser uma Justicar malcaviana. Até o próximo turno, lembrando, ela ainda está com o título contestado e não pode ter os 3 votos dela durante um referendo político. E lembrando que, para abster do voto, ela não precisa estar zerada. Se chegasse aqui no turno da Maris e eu virasse e falasse eu não quero mais pagar o sangue dela, tá tudo bem. Pagar o sangue, ele é opcional. E lembre-se que apenas vampiros prontos podem pagar e disputar pelos seus títulos. Se a qualquer momento ela pagou aqui o último sangue dela, ela falou, não, vou manter aqui o contest, estou pagando aqui o sangue. E aí chegou no turno aqui do La Sombra, o La Sombra entrou empurrado com a Maris e levou a Maris para o torpor. Então, nesse momento, quando chegar no turno do jogador da Maris aqui, vampiros em torpor, eles não têm a possibilidade de pagar contest. Eles estão muito feridos. Então, automaticamente, ele já deve ceder o título. Então, no próximo fase de destravar
da Juliette Parr, ela recebe o título dela de volta, mesmo não tendo sangue nenhum, simplesmente pelo fato de que a Maris caiu para torpor antes da unlock dela e vampiros em torpor não podem pagar contest. E isso seria o fim do conflito. O fim do conflito, então, ele pode ser dado se todos os vampiros que disputavam o título com o seu cederem o voto, seja porque não tem sangue, ou seja porque não querem mais pagar, ou se chegar no unlock e esse vampiro não estiver pronto. Então o vampiro ele cede o título e aí, bem com isso, todos os benefícios associados daquele clã. Se eu tiver uma carta que exige um Justicar para ser jogado, no momento em que a Maris perdeu o título de Justicar, ela não pode usar cartas assim. Acredito que o referendo é uma das partes mais fáceis do jogo. O maior problema dela vai ser o auê que isso vai virar na mesa em termos de quando as votações são dadas e os jogadores começarem a gritar: fulano, vota contra, eu vou morrer, põe os valores ali, põe aqui, se colocar os termos nas minhas costas eu vou ter que agredir teu vampiro no próximo turno, e por aí vai. Mas essa é uma mecânica muito ímpar desse jogo, eu particularmente adoro. Mas me diz aí, o que você achou? Já viu alguma coisa assim similar em algum outro jogo? Achou fácil? Achou difícil? Já gritou com alguém numa mesa durante uma ação política? Já falou que ia votar contra e na hora H votou a favor ou vice-versa? Traição é algo que faz parte do jogo, para bem ou para mal. Então, durante uma ação, eu posso também, inclusive, virar o Leandro aqui e falar: ó, eu tô chamando aqui um Kaine, mas ô Ventru, pode ficar tranquilo, não me bloqueia não, os termos não vão em você. E na hora que a ação passar, eu falar: ó, 3 aqui no Ventru e 1 no La Sombra. Então, sim, essas mentiras, gente, fazem parte do jogo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, não se esqueçam de se inscrever no canal para poder saber quando que os próximos vídeos estarão disponíveis. E qualquer dúvida de regra, comentário, elogio, crítica, o espaço dos comentários é de vocês para poder ser usado com diplomacia. Agradeço muito todo o apoio que vocês têm dado. Esse aqui é o penúltimo vídeo principal de regras. O próximo vídeo é o vídeo de combate e vai ser o último vídeo de como jogar VTES. A gente vai ter alguns vídeos extras de como jogar VTES, mas vai ser o último vídeo que eu vou chamar assim dos vídeos principais. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Politicagem, como eu disse, a parte de cartas, ela não é difícil, ela é bem tranquila. O maior AUE vai acontecer quando começarem a definir os votos. É isso. Chamou a votação, deu os termos, cartas de modificadores de ação e reações podem ser jogadas durante a Political Step, descartar carta para ganhar um voto, queimar o Ed para poder ganhar um voto, tudo isso pode ser feito. Habilidades dos vampiros, habilidades de cartas em jogo, ganhou votos, referendo teve mais votos a favor do que contra, bem sucedido, referendo teve quantidade de votos contra e a favor iguais ou teve mais votos contra, referendo é falho. Muito obrigado pela presença de vocês até aqui, vejo vocês então no próximo vídeo, combate.